O tema proposto para eu falar com vocês em anestesia hoje é os bloqueios periféricos de membros inferiores. Dos bloqueios periféricos de membros inferiores, o mais importante é que, não só para todos os bloqueios periféricos de membros inferiores, como todos os bloqueios, surgiu com a invenção da seringa e da agulha em 1841, 1851, 1855 por Jane Wood Pravas. Tá? No bloqueio de membro inferior, o que a gente tem de importante para começar a conversa é que ele começou a ter mais importância e mais utilização a partir do advento do estimulador de nervos periféricos. E agora, com o advento também da utilização do ultrassom, parece uma realidade mais presente na nossa utilização da prática anestésica. Esse diapositivo inicial é a inervação do membro inferior, que vocês podem ver, de L1 até S1, S3, que a gente pega todos os nervos do membro inferior. Principalmente os ramos de L1 e L4, que correspondem ao nervo femoral e cutâneo-lateral da coxa, que tem sua formação L2 e L3, o nervo femoral de L2 e L4 e o nervo obturador de L2 e L4, como vocês podem ver na figura presente. Tá? O plexo lombar via anterior, o mais importante dele, que a gente bloqueia com mais frequência, é o nervo femoral, que no diapositivo lateral, à direita, você vê a formação dele. Do nervo femoral, que a gente podemos dizer que ele tem uma relação direta com a artéria femoral, com a fáscia lata, e ele sempre estando lateral à artéria. Tá? Em relação à resposta motora do nervo femoral, a maior resposta e a resposta mais importante é a contração do quadríceps da coxa, com a contração do reto femoral, com a elevação da patela, como vocês podem ver. E no canto direito, a relação entre a artéria e o nervo femoral lateral à artéria, como foi dito. Os metâmeros, vocês veem a região inguinal, que responde ao plexo lombar, do obturador do cutâneo lateral da coxa, do nervo femoral, que é grande parte da porção anterior do membro inferior, tá? E a associação do nervo femoral e do obturador, como vocês podem ver, em relação à inervação profunda. O plexo lombar também pode ser abordado pela via posterior. Tá? Ele fica praticamente condensado entre o quadrado lombar e o pessoas maior, como vocês podem ver no diapositivo. Nessa imagem mais nítida, o quadrado lombar e o pessoas, indicados pelas setas amarelas, com o plexo lombar entre as musculaturas. Essa outra imagem anatômica, em que foi inserida uma agulha na imagem esquerda, que vocês podem notar que ela direciona diretamente L3, L4 e L5. Em relação à distância do plexo lombar via posterior, ela varia muito, como vocês podem ver, entre a pele até o processo transverso, que é um dos pontos de referência, que varia de 7 até 9, ou para mais ou para menos 2 centímetros. Né? O plexo lombar da pele, de 9 mais ou menos 2,4, seriam os pontos de referência mais importantes. Tá? Um dos grandes problemas dessa abordagem, principalmente, é a punção renal ou a formação de grandes hematomas. A anatomia, como já foi dito, né, a relação do sartório, que vocês podem ver, a artéria, a veia e praticamente o nervo femoral, de amarelo. Tá? Essa é uma outra imagem que mostra não só o femoral, como parte do obturador à direita no músculo pectíneo. Entre os grandes problemas dessa via é as falhas que podem ocorrer. Esse bloqueio, antigamente denominado bloqueio 3 em 1, corresponderia a uma punção única na região do nervo femoral que praticamente bloquearia os 3 nervos, né? O nervo femoral cutâneo lateral, o nervo femoral, o nervo obturador. As imagens que são mostradas, as chances ou não de você ter um sucesso no bloqueio. Esse bloqueio, atualmente, a gente não tem mais a denominação de 3 em 1, principalmente por causa dessas grandes falhas através da posição dos nervos e da relação com
a musculatura, tá? Do psoas. Outro tipo de abordagem que pode ser feito também é do compartimento ilíaco, que você faria a punção na região do terço externo entre o ligamento inguinal e a espinha ilíaca, no ligamento inguinal entre o pubis e a espinha ilíaca anterosuperior. Isso é uma imagem do safeno, que é o ramo inferior na região da perna do nervo femoral. E outra parte do membro inferior que a gente tem que bloquear seria a parte posterior, que o principal nervo responsável por essa inervação é o nervo ciático, que tem origem L4, L5, de S1 até S3. Associado também ao nervo cutâneo femoral posterior, que tem a inervação de S1 a S3. Essa é mais uma imagem detalhada dessa região. A relação entre o piriforme e o nervo ciático ou esquiático, como podemos falar, e a divisão dele entre tibial e fibular comum. Isso é uma outra imagem mais detalhada em relação à imagem do ciático na região glútea, né? Uma região bem vascularizada também. Aqui mais a imagem do ciático na prega glútea. E esse nervo que a gente quase não dá muita importância, que é o nervo femoral cutâneo posterior, que ele é responsável principalmente da utilização de garrotes pela sua inervação. Ou seja, se você não consegue bloqueá-lo, a utilização de garrote se torna meio difícil para o paciente. O ciático em toda a sua extensão, desde a região infraglútea até a região poplítea, que vocês podem ver um pouco abaixo, a divisão dele entre fibular e tibial. Tá? Esses são os metâmeros do nervo tibial, depois que ele se dividiu pelo ciático, a inervação profunda, e do fibular, que vocês veem que a região mais inervada no fibular nessa região seria a região do pé. Em relação aos metâmeros do plexo lombosacral, seria o fibular profundo, a importância dele é normalmente onde o cirurgião coloca o garrote nas cirurgias de membro inferior, e do tibial à esquerda e do fibular à direita. Tá? Isso, quando a gente utiliza o estimulador de nervo periférico, vocês veem a resposta motora, né? Aí a região é uma flexão plantar, que seria uma resposta mais tibial. E uma flexão, uma extensão, né? Que seria uma eversão do pé, uma dorsiflexão do pé, que seria do nervo fibular comum. A região do tornozelo, você pode bloqueá-la através de um bloqueio que a gente denominamos de pentabloqueio. Por quê? Você tem que bloquear o nervo fibular superficial profundo, sural, o nervo tibial posterior, tá? E o safeno, ou seja, 5 nervos, por isso que se chama um pentabloqueio. Desses 5 nervos citados, o único que tem resposta motora é o tibial posterior. O resto são todos sensitivos. Em relação às técnicas propostas para a utilização no membro inferior, a gente pode fazer a técnica do plexo lombar via posterior. Tá? Dentre essas técnicas, a gente tem 3 opções. A Winnie, que tem uma chance de 10% de dispersão peridural, a técnica de Honey, na região de L3, que você tem uma maior chance de punção renal, e a de Cheyenne, que você tem a maior dispersão peridural e muito pouco utilizada, com uma punção 5 centímetros lateral, a L5 e 3 centímetros abaixo da linha bicrista. Dessas, a que a gente mais utiliza é a técnica de Winnie ao nível de L4, por os fatores que eu falei. Essa é uma demonstração, uma imagem de onde você funcionaria pela técnica de Cheyenne, que a gente pouco utiliza pela grande dispersão.
E essa técnica de Winnie é a mais utilizada, né? Vocês veem aqui na imagem à esquerda uma linha da região das duas cristas ilíacas. Os pontos de referência seriam a crista ilíaca, as duas cristas, traçando a linha bicrista, essa linha verde, a linha mediana e a espinha ilíaca posto-superior, tá? Que você funcionaria ao nível de L4, com uma agulha no mínimo de 4 centímetros, com 10 centímetros, até você obter uma resposta do quadríceps da coxa, ou seja, uma resposta do plexo lombar, tá? A direita tem a chance também da utilização do ultrassom, mas a utilização do ultrassom nessa técnica é mais para a localização da estrutura, não para a sua realização. A imagem do ultrassom está aí, as facetas L4 e L5, músculo pessoas maior, o sacro, para a localização da sua punção. Esse outro diapositivo, o corpo vertebral, o nervo femoral bem exposto e o processo espinhoso, que é um dos pontos de referência que a gente tem para a utilização do bloqueio. E nessa imagem é bem nítida a localização do plexo lombar, entre o quadrado lombar e o pessoas maior, tá? Que só para demonstrar uma utilização do ultrassom, uma localização posterior e a utilização de uma agulha, que vocês veem que é uma agulha praticamente de 15 centímetros. Uma das técnicas mais utilizadas pela gente atualmente é a técnica de Labat, tá? Dentre essa técnica, a gente tem como ponto de referência o grande trocânter, o hiato sacro e a espinha ilíaca posto-superior. Nessa linha, no ponto médio inferior dessa linha, você introduziria a agulha no mínimo de 10 centímetros até você obter a resposta do nervo ciático. Aqui é mais uma imagem também em nível de ultrassom, com os pontos de referência, que praticamente não mudam, e uma imagem bem nítida, né, entre o glúteo e o ciático embaixo, com a relação com o isquio. Aqui seria a abordagem e a colocação do probe e agulha a nível de ultrassom. E uma da outra técnica também que tem uma maior chance de você bloquear o cutâneo femoral posterior é a técnica de Mansur. A técnica de Mansur tem como pontos de referência a espinha ilíaca posto-superior e a espinha isquiática. Nessa linha traçada, vocês viram no ponto demarcado, entre 5 a 7 centímetros dessa linha, você faria a sua punção também com uma agulha no mínimo de 10 centímetros. E está sendo mostrado agora no vídeo, tá? O que tem de importante nessa técnica? É que essa região é muito vascularizada, então você tem que tomar muito cuidado para a injeção do anestésico. Viram aí que a resposta tibial ou do ciático é bem visível. Isso é para demonstrar uma dispersão anestésica, quando você faz esse tipo de bloqueio, para você ver que o bloqueio é efetivo. Outra imagem de dispersão. E uma técnica alternativa também para o bloqueio do isquiático posterior, a técnica de Raj, tá? Ela tem como pontos de referência os grandes trocânter e a espinha isquiática, e no ponto médio você faria a punção em 90 graus. Outra via também que a gente pode bloquear o isquiático, a via lateral, como vocês podem ver aqui, vou mostrando, o isquiático em toda a sua extensão e nos vários pontos possíveis de ser realizado o bloqueio. Aqui é outra imagem mais detalhada em relação ao bloqueio do isquiático na via lateral, né? Essa é uma abordagem do sulco glúteo, um ponto médio da linha da prega glútea, que também você pode abordar o ciático. A técnica foi descrita pelo Dr. Neuber, né? E que a gente utiliza em vários casos, principalmente, como vocês podem ver à direita, de cirurgias na região do tornozelo. Aqui, o bloqueio do ciático
pela mesma via subglútea, mas isso é a nível de ultrassom. Você pode ver que o ciático está localizado aí, ó, entre o cânter e a tuberosidade isquiática, bem no meio. Como você inserir a agulha fora de plano. E uma das indicações, cirurgias artroscópicas, cirurgias associadas aos bloqueios do plexo lombar, o plexo sacral, artroplastias, de joelho e quadril, principalmente analgesia pós-operatória em cirurgias de grande porte. Solução anestésica proposta é a ropivacaína ou levobupivacaína, 0,5% ou bup a 0,375, com a relação volume e concentração efetiva. Tá? Na região do plexo lombar, na região da L3, L4, a utilização de volumes relativamente altos, né? 30 ml. Em relação ao L3, você teria uma utilização de volumes menores, mas essa técnica praticamente a gente não utiliza. E em relação ao bloqueio do plexo lombosacral, um volume menor, com 20 ml. Mas com a utilização das técnicas de ultrassom, atualmente, a gente tende a utilizar um volume bem menor, 50% no mínimo abaixo. Como eu tinha dito para vocês, em relação ao bloqueio do femoral 3 em 1, isso são imagens cedidas pelo Dr. Carl Otto, que mostra que o bloqueio 3 em 1 com injeção única do femoral, você só tem um sucesso do femoral em 100%, é claro, e do cutâneo lateral da coxa 86,6%. Em compensação, o obturador praticamente nada, né? Então, dessa denominação 3 em 1, praticamente a gente não tem utilizado. Agora, quando ele utilizou um catéter contínuo, você vê que já o obturador já foi bloqueado em 6,6%, né? Mas aí o catéter se localizaria mais alto no nível de punção. Uma das grandes vantagens desse bloqueio do plexo lombar via anterior, ou do femoral, como podemos dizer, por exemplo, nessa paciente que vocês estão vendo, ela tem uma fratura de quadril, a gente fez o bloqueio, ela conseguiu sentar sem dor, né? Aí daria para a gente abordar o neuroeixo. Aqui é um vídeo do bloqueio do plexo lombar via anterior, que está colocado 3 em 1. Eu já coloquei propositalmente para mostrar para vocês que não existe mais essa denominação, né? Aí os pontos de referência, o sartório, o ligamento inguinal, a artéria e lateral artéria, uma angulação de 45 graus, você faria a punção, aí você teria a contração do quadríceps da coxa com elevação da patela, que seria a resposta do nervo femoral, tá? Outra técnica alternativa seria a técnica de Dalens, que você divide o ligamento, essa região entre o pubis até a espinha ilíaca anterior superior, em 3 partes. No terço inferior, você faria uma punção, passando as duas faces com uma perda de resistência, e você injetaria volumes altos para tentar bloquear os 3 nervos, que praticamente, como mostrei, é impossível. O bloqueio do compartimento da face ilíaca também pode ser feito através da imagem, né, com muito mais precisão, principalmente o nervo femoral, que vocês estão vendo aí, bem claro. E a inserção da agulha com mais precisão, principalmente em relação à distância e à dispersão do anestésico local e todas as estruturas praticamente visíveis, né? Aqui só trouxe esse diapositivo para vocês verem, um bloqueio do nervo femoral, mas o detalhe dessas imagens é a agulha, que é visível, inclusive a ponta, não sei se dá para vocês verem com precisão, que a agulha tem alguns pontos falhos. Esses pontos falhos correspondem a distância de 1 centímetro entre um ponto e o outro, para a gente ter uma precisão maior da profundidade da agulha. Tá? Aqui é só para mostrar a dispersão do femoral. Tá? Em relação à solução anestésica, como eu falei, em relação com o compartimento ilíaco, vocês vão ver aí que os volumes são praticamente altos, né? Paciente de 50 quilos, 27,5 ml no mínimo, né? A gente sempre tem que ir respeitando a dose tóxica. O bloqueio do cutâneo femoral anterior,
Podem ver aqui, ó, espinha ilíaca anterior superior, tá? E 1 centímetro na parte interna dela e 1,5 centímetros abaixo, teoricamente você bloquearia o femoral, tânio femoral, tá? O obturador é bem mais difícil, como vocês podem ver pelas imagens, de você bloqueá-lo, né? Porque ele tem uma localização muito difícil de abordagem, mas com as novas utilizações de imagens também ele se tornou mais fácil. Aqui são os pontos de referência, o pubis, 1,5 centímetro lateral a ela e 1,5 centímetro na região caudal, seria o seu ponto de função em relação ao estimulador. Em relação ao bloqueio do obturador, em termos de ultrassom, vocês podem ver que a imagem é bem mais precisa. Você vê o adutor longo, breve, o adutor magno, o músculo pectíneo, que é um dos pontos de referência para a localização, o septo aponeurótico intermuscular, que seria uma localização muito mais precisa, vamos dizer assim, com um volume menor. Em relação a esse bloqueio femoral contínuo, eu trouxe esse vídeo a mostrar a utilização desse bloqueio com a associação do estimulador junto com o ultrassom. E uma novidade que pode acontecer, que pode ocorrer até esse ano, aparecer no nosso mercado brasileiro, a utilização de catéteres contínuos e eletricamente estimulados. A técnica do plexo lombosacral, é uma associação que vocês podem ver, um labado, um lado esquerdo e um mansur do lado direito. Tá? Outra alternativa, quando você não consegue deixar o paciente em decúbito lateral, seria a utilização dessa técnica do ciático via anterior. Com pontos de referência, vocês veem que a espinha ilíaca anterior superior, o tubérculo púbico, o grande trocânter. Você traça 2 linhas paralelas, no terço interno seria seu ponto de punção. O detalhe dessa técnica, que é uma agulha de 15 centímetros, né? E você praticamente introduziria ela em torno de, no mínimo, 10 a 12 centímetros, uma resposta esquiática. Aqui, através do ultrassom e os pontos de referência, né? Que seriam tão bem detalhados e, para quem não tem muita experiência, essa técnica não é tão comum, né? Aqui, ó, para vocês verem a imagem de ultrassom dessa técnica, ela praticamente, o ciático está do lado, colado ao fêmur, né? Tá? Aí, com a injeção do anestésico local, e o que tem de bom agora do esquiático, né? A gente pode torná-lo um bloqueio contínuo, né? Principalmente para grandes cirurgias ortopédicas. A solução anestésica nesses casos, né, vocês veem quando você associa, que eu já comentei, né, os anestésicos utilizados, 20 no plexo lombosacral e 30 no via anterior, com diminuição de grande porcentagem quando você utiliza a técnica de ultrassom de imagem. Indicações praticamente as mesmas, né? E outra técnica possível que a gente pode fazer também, principalmente para cirurgias do pé, é a utilização da técnica do bloqueio do esquiático ao nível poplíteo. Tá? Essa imagem é uma imagem muito precisa, né? Vocês veem que o ciático, com sua divisão fibular e tibial, entre os nervos do bíceps femoral e membranoso. O grande detalhe que chama atenção nessa técnica é os níveis de bifurcação do ciático, de 5 a 7, com grandes variações, né? Por exemplo, com a utilização desse bloqueio através do estimulador, você às vezes pode não conseguir uma resposta dupla, por causa da variação anatômica.
Aí a resposta, como vocês veem, é a resposta ciática, né, do tibial e do fibular, mas só que nesse caso você precisa procurar as duas, né, tanto a tibial como a fibular. Por isso a utilização da imagem atualmente, como vocês veem aí, o ciático é a nível infra, no canto superior esquerdo, daí conforme fui baixando o probe, vocês veem que a direita, superior à direita, ele já está praticamente começando a se dividir, e embaixo, então, a canto direito já está praticamente dividido em tibial e fibular, o que chamando a atenção também que o fibular comum se torna muito mais superficial, como todos a gente sabemos, né? E a relação com a artéria, né? Nesse caso aí, praticamente o tibial está acima da artéria poplítea. Aqui outra imagem muito precisa também do ciático, com os músculos bem detalhados, tendino, sembrananáceo e o bíceps femoral e a artéria poplítea. Tá? Aqui já se dividindo, e uma outra tipo de abordagem também, que seria uma abordagem lateral, que também pode ser sido efetuada. Ação ao fibular comum, ele também pode ser bloqueado ao nível da tibial, né? Na cabeça da fíbula, ao nível fibular, desculpa, na cabeça da tíbia. O grande problema desse tipo de bloqueio é a chance de você ter uma lesão nervosa, porque ele é muito superficial. Então, você pode ter a resposta e com a própria injeção do anestésico você pode fazer uma lesão. Outro nervo que a gente bloqueia também ao nível do bloqueio de membro inferior é o safeno. O problema do safeno é que ele é praticamente sensitivo. Então, ele não tem uma resposta motora. Antes da utilização das imagens, a gente tinha como pontos de referência a tuberosidade da tíbia, como vocês podem ver, e o músculo gastrocnêmio. Aí você faria uma infiltração entre essa região no subcutâneo. Aqui são imagens mais detalhadas do safeno, com a relação com o sartório, bem nítida, né, e bem dissecada. Tá? Aqui a técnica que a gente utilizava com a perda de resistência, chamada transartorial, você introduziria a agulha até uma perda de resistência através do sartório, com a injeção de anestésico na região após aperto. Aqui uma imagem feita com uma agulha hipodérmica, não muito recomendada, né? Ao nível, nesse nível, o volume de anestésico gira em torno de 6 a 10 ml. Tá? Aqui muito mais preciso, né? Sem chance de lesão, principalmente com nervo sensitivo, a utilização da imagem. Quer dizer, aqui o nervo safeno, região suprapatelar, você vê a relação da veia, você vê nitidamente o nervo, e você pode fazer seu bloqueio sem risco de lesão. Claro, né, tendo habilidades. Né? Outra imagem, inclusive até o safeno ao nível do maléolo medial. Né? O nervo safeno, vocês veem aqui a veia, o maléolo medial, o nervo, praticamente você enxerga tudo, né? Coisa que antigamente, até tempos atrás, aí, digamos 10 anos atrás, a gente não tinha nenhuma chance. Não bloqueio praticamente as cegas. A solução anestésica também é a mesma, a ROP, levobupianei, o Bupia 0375, na fosfopoplítea, com a utilização do estimulador em torno de 20 ml, com ultrassom a gente pode diminuir até 50% ou mais. E do nervo safeno, em torno de 5 ml, com a imagem 2 a 3 ml no máximo. Tá? Isso leva a utilização desse bloqueio, tanto quando você bloqueia a parte anterior, que é o femoral, cutâneo lateral, obturador, e o safeno na parte posterior, leva a gente a ter essa chance, né? Vocês podem ver uma utilização, uma cirurgia totalmente mutilativa, uma amputação muito traumática, que o paciente praticamente só sedado, acordado,
sem ser entubado e com uma analgesia pós-operatória de grande importância. O pentabloqueio, já falei de todos os nervos que são bloqueados, né? E o que tem de diferente em relação ao nervo tibial nessa região? A chance de você bloqueá-lo em várias regiões, tá? E até a utilização da imagem de ultrassom, né? Vocês veem aí o nervo tibial bem visível, aí o maléolo medial também visível, que é um ponto de referência, artéria tibial posterior e o músculo flexor longo do hálux. Tá? O nervo tibial também, essa imagem, esse ponto vermelho que vocês veem, a gente chama de no ponto abaixo do sustentáculo talos, né? Nessa região você pode bloquear o nervo tibial sem chance de lesão, né? Ou punção arterial, porque a artéria tibial não se encontra nessa região. É muito pouco utilizado, mas é uma alternativa para o bloqueio do nervo tibial. Tá? Aqui uma imagem mais detalhada desse bloqueio, o safeno, que vocês podem ver, o tibial, a veia, tibial ao nível, no canto inferior esquerdo, ao nível do tornozelo, na região posterior, né, com relação com a artéria tibial posterior. Ali, mais detalhado, né, 5 nervos que você bloqueia, o fibular superficial, safeno, o fibular profundo, né. Tá faltando aí o sural, que está no canto inferior esquerdo, né, e as relações, né, que você pode onde você pode bloqueá-lo. Aqui uma das indicações do fibular profundo, aí, somente nessa região, praticamente a inervação dele é só entre o primeiro e o segundo dedos do pé. Aqui vamos parar um pouco, para detalhar um pouco mais. Vocês veem que a importância do fibular superficial na face anterior do pé, o tibial na região do calcâneo e plantar do pé, né? E o safeno, praticamente pequena parte do pé e grande parte da face lateral face medial do pé, da perna, né? Em relação ao pé, ó, como eu tinha dito para vocês, o femoral profundo, né, só a região praticamente inervada por ele entre o primeiro e o segundo dedos do pé. Aqui uma imagem, um bloqueio, um pentabloqueio, que a gente praticamente faz uma injeção subcutânea em torno de todo o tornozelo, né? Porque esse nível a gente está bloqueando o sural, né? E como eles são nervos sensitivos, com exceção do tibial posterior, a injeção nesses casos seria praticamente só subcutânea, né? O volume varia muito, em torno de 20 ml no mínimo, tá? Para você bloquear todo o pé. Uma indicação boa desse bloqueio, principalmente para amputações de dedo, principalmente em diabéticos ou insuficiências vasculares, ou limpezas cirúrgicas, ou pequenas cirurgias nessa região, principalmente de partes moles. Aí ele está fazendo uma injeção entre os tendões, procurando bloquear o fibular profundo, tá? E como eu disse para vocês, nessa região acima do maléolo medial ali, e em torno de 2 a 3 centímetros acima do maléolo, você pode utilizar o estimulador com uma resposta do tibial, né? Vocês podem ver a flexão plantar do pé.
Isso daí já foi visto, né? Mas só para rever, você pede para o paciente estender os dedos e nessa região entre os pontos demarcados de 1 e 2, você seria o seu ponto de punção para bloquear o fibular profundo, um volume 2 a 3 ml no máximo. Tá? Outra chance também é os bloqueios contínuos do plexo lombar. Esses bloqueios contínuos do plexo lombar eles são muito importantes, principalmente para cirurgias de artroplastias de joelho, mesmo de quadril, que dão uma analgesia boa, né? Não uma anestesia. Que é uma chance também que a gente tem de fazer um bloqueio do plexo lombar via posterior, que a gente tentou fazer e foi efetivo, mas eu acho que a gente tem alternativas melhores e o plexo lombar via anterior já supre essa necessidade para analgesia. Em relação ao bloqueio contínuo, vocês podem ver que na região da progressão do catéter, o plexo lombar anterior até 15 centímetros, o plexo lombar posterior no máximo 3, o mansur 3 e o labá aí, ó, no máximo 3 também. Tá? Principalmente na fossa poplítea, que você pode ter um pouco mais de chance de introdução do catéter, de 5 a 10. A solução que a gente utiliza normalmente, né, solução contínua, ropivacaína 0,2% e bolos iniciais de 15 a 20 com uma injeção contínua de 5 até 10 ml hora. Tá? As indicações dos bloqueios, a associação do plexo lombar via posterior mais o ciático na nádega, que dá para fazer uma anestesia, dar uma anestesia na região do fêmur, joelho até no pé. A analgesia também, né, o fêmur, joelho e pé, e com a chance de utilização de garrote na coxa. Tá? O 3 e 1, ou seja, que não existe mais, vamos dizer, o bloqueio do femoral mais o ciático na nádega, joelho, pé e fêmur parcialmente de anestesia, uma analgesia na mesma região e a chance de utilização de garrote no máximo de 40% por causa do bloqueio do femoral profundo, posterior. O ciático poplíteo mais o safena, você consegue uma anestesia na região da perna e do pé, com igual analgesia, e um garrote no máximo na região da perna. Tá? O pentabloqueio foi o último que eu comentei com vocês, anestesia na região do pé, com uma boa analgesia, e um garrote no máximo na região do tornozelo. Tá? Para falar de fatores de risco, praticamente são iguais para qualquer tipo de bloqueio periférico, tanto para membro superior como para membro inferior. Parestesia, durante a realização, praticamente não quer dizer que você vai ter uma lesão, mas ela associada à dor à injeção, com certeza. No caso do membro inferior, a pressão de insuflação do torniquete ou do garrote de mais de 400 miligramas de mercúrio, com certeza pode levar a uma lesão, principalmente se a utilização for acima de 1h30, 2. Tá? Outra dúvida que a gente tem também em relação aos bloqueios realizados em pacientes anestesiados. Antes a gente não fazia isso, o paciente muito sedado, principalmente com estimulador. Agora, com a utilização do ultrassom, eu acho que isso daí, praticamente, para quem tem muita habilidade na técnica, eu acho que daria sim para ser feito só com ultrassom com o paciente sedado. Mas eu gosto muito da utilização dos dois. Né? E posicionamentos. Né? Posicionamentos também que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente em cirurgias de longa duração em pacientes idosos, geriátricos. Tá? A neuropatia pelo garrote ou pelo torniquete varia desde uma neuropraxia, que pode ser resolvida em semanas, 2 semanas, ou até uma lesão neurológica permanente. Sua incidência não é muito baixa, né? 1 para 8 mil cirurgias. Como eu disse, as pressões de insuflação acima de 400 foram sempre associadas ao risco aumentado de lesão. E as recomendações em relação ao torniquete, né? Inclui a manutenção de uma pressão
não mais superior a 150 milímetros de Hg acima da PA sistólica do paciente inicial, e a deflação ou desinsuflação do torniquete no máximo de 90 até 120 minutos, como eu já comentei. Outro grande problema é a dispersão peridural, principalmente no bloqueio do plexo lombar via posterior. Como já foi dito, né, 10% na técnica de Wine, por isso é uma das preferidas que a gente utiliza, em relação à técnica de Honey, que pode ocorrer uma dispersão de anestésico bilateral. E a técnica de Cheyenne, então, a gente nem utiliza, por causa de quase 90% ocorre a dispersão peridural, inclusive pode até contralateral. Tá? E outro grande problema também do plexo lombar via posterior seria a chance de peritonite, lesão medular, infecção da medula, lesão na região lombar, ou hematoma retroperitoneal, principalmente que o paciente está tomando anticoagulante. Né? A chance de uma punção renal, como foi dita, né? Punção intraperitoneal, a realização de uma raquianestesia até a peridural. Concluindo a aula, posso dizer que os bloqueios periféricos não substituem os bloqueios centrais. Com certeza deve ser muito mais fácil, muito mais comum a realização dos bloqueios centrais em relação aos bloqueios periféricos de membro inferior, principalmente. E sua utilização começou a ser maior nos últimos 10 ou 15 anos, vamos dizer assim. Ela é muito boa também, principalmente por causa de cirurgias unilaterais, né? Você pode só bloquear um membro que vai ser operado e o paciente não tem aquela sensação de bloqueio bilateral, que é às vezes desagradável nas cirurgias efetuadas com bloqueio do neuroeixo. O bloqueio seletivo com qualidade anestésica semelhante aos bloqueios centrais, principalmente agora com a utilização da imagem, tá? Com maior precisão da dispersão do anestésico local e com volumes menores e com uma queda do tempo de latência da ação do anestésico local. Tem a chance também, sem os efeitos colaterais dos bloqueios centrais, como hipotensão, bradicardia, quando você associa opioide, chance de você ter plurido ou mesmo uma retenção urinária, principalmente de pacientes geriátricos, do sexo masculino, que normalmente às vezes tem problemas prostáticos e com a dificuldade de urinar, né? Grande vantagem também, que eu acho uma das mais importantes, é a analgesia pós-operatória prolongada, um bloqueio de membro inferior, principalmente femoral, dura 15 horas, até 20 horas, já vi bloqueios desse tempo de duração, e do ciático associado ao bloqueio do femoral, dá uma analgesia importantíssima, principalmente em grandes artroplastias de joelho e quadril. E, como eu mostrei para vocês no diapositivo, principalmente em casos de grandes amputações, né? A possibilidade da utilização de PCA, porque a utilização dos bloqueios contínuos atualmente está aumentando, principalmente ao nível do membro inferior e membro superior, e com novos materiais que estão surgindo, catéteres muito mais fáceis de você localizar, com novas técnicas, principalmente com o advento das imagens, e a possibilidade também de cirurgias, da utilização em cirurgias ambulatoriais. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês em bloqueio de membro inferior, tá? E espero que vocês utilizem mais, e que eu acho que essa técnica e esses novos materiais, principalmente da utilização de ultrassom, do mesmo de simulador, a associação dos dois, vem a gente ter muito mais sucesso e uma melhor chance de uma analgesia importante, que para o paciente se torna viável e desejável, né? Muito obrigado.